Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra e hoje eu deixei aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Vamos para a palavra, ela vai falar assim, ó. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isto é, o que Deus quer que vocês façam por estarem unidos com Cristo. Uau, que maravilha! A graça, vamos falar de uma graça maravilhosa que é a graça de Cristo. A verdadeira graça do Senhor, o Deus de toda graça. Eu quero hoje trazer aqui a existência para você entender o que é o Deus de toda graça. De toda graça que é dada. A gente escuta falar muito de graça, valor imerecível, sabe? A gente escuta tanto isso, mas poucos se atentam para o que é a graça de Deus. Então vamos aqui para a introdução. O Deus da Bíblia é um Deus gracioso. Ele é o Deus de toda graça. Um Deus santo, não tem nenhuma obrigação de conceder graça a pecadores. Mas ele assim fez, segundo o seu querer e vontade. Ele quis. É como eu sempre falo. Ninguém impôs a ele. Foi uma escolha dele. O amor. Ele demonstrou a graça ao estender o seu favor, a sua misericórdia e o seu amor para suprir a necessidade do ser humano. Visto que o caráter de Deus é composto de graça e movido por bondade, de espontaneamente se dispor a conceder a graça à humanidade pecadora em nossos tempos de aflição. Nossa, que maravilha! Ele espontaneamente se dispõe a conceder a graça dele para a gente, a humanidade pecadora. No tempo da nossa aflição, ele está ali para mostrar, revelar o amor, a graça dele, a bondade, a misericórdia para conosco no momento de angústia e de aflição. A palavra graça vem do vocabulário latim gratia, que significa agradecido ou ser agradável. Em sentido teológico, graça é um favor imerecido. Nunca merecemos. O termo grego traduzido por graça é charis, que significa favor imerecido. As escrituras hebraicas não possui nenhum termo hebraico equivalente. Os termos originais hebraicos traduzidos de Septuaginta por charis são chamados de Shanã ou Shem, que se traduzem por graça ou favor ou misericórdia. Daí o fato de que a graça ser sinônimo de misericórdia. Daí que vem, né? Na antiga aliança. Porém, é no Novo Testamento que a graça de Deus transborda por meio de Cristo. Uau! É aqui no Novo Testamento que tudo começa a manifestação da graça de Cristo por nós. A demonstração explícita a olhos para todos verem a graça de Cristo até o último segundo. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se aquebranta para ver o tanto que o amor dele, perto do que nós pensávamos, a gente não entendia nada do amor dele. Quando a gente vai se revelando cada vez mais a Deus, em busca do conhecimento dele, ele se abre também para a gente entender o que ele fez e quão grande é o amor dele e a graça imerecida por nós. Eu não sei se eu vou dar conta
dar esse estudo aqui, mas eu creio que a graça do Senhor me conduziu aqui. Então, eis-me aqui e Ele vai me direcionar, porque eu chorei tanto e tanto da agora em antes de começar, quando eu comecei a estudar, que você vê o tanto que Deus é maravilhoso. Amém? Então, eu peço perdão se de repente eu chorar mais. Vamos que vamos. Deus é bom, maravilhoso, e nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar aqui em Êxodo, no capítulo 3, não, perdão, no capítulo 33, no versículo 7. Eu vou começar bem aqui, vai falar assim, ó. Sempre que o povo, a epígrafe vai falar a tenda da presença de Deus. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés acostumava a armar a tenda sagrada a certa distância de fora do acampamento. Ela era chamada da tenda da presença de Deus. Isso quer dizer que ele consultaria o Senhor ali, naquele local. Quando Moisés saía para a tenda, o povo ficava à porta da barraca olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda da nuvem. E a nuvem do Senhor falava com Moisés. Logo o povo via a coluna, eles viam a coluna de nuvem na porta da tenda e todos já ficavam ali prostrados, se ajoelhavam, e o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, e o moço que era auxiliar de Moisés ficava também na tenda. Veja só, antigamente existia uma tenda que eles estendiam ali, e ali eles declaravam que aquela tenda era a presença de Deus, um lugar sagrado, separado, que Moisés era a única pessoa que Deus permitia entrar naquela tenda, que era o sacerdote que estava ali governando aquele povo que Deus o tinha dado, tirado da terra do Egito. Então ele entraria ali para Deus se comunicar com ele, dar as ordens a Moisés de como conduzir, de como fazer. E naquele momento ali, as demais pessoas não tinham acesso. Elas ficavam lá fora, elas conseguiam ver aquela nuvem de glória, mas elas não tinham esse acesso à glória. Elas ficavam lá fora e somente Moisés entrava. Mas no Novo Testamento, com a redenção de Cristo Jesus, o amor dele maravilhoso para conosco, eu levo vocês para Mateus, que fala no capítulo 27, no versículo 45, vai falar sobre a morte de uma pessoa que renunciou o seu eu, abriu mão da sua glória e falou assim: Pai, agora não, Pai. O Senhor já veio primeiro, criou aqui a terra, o céu, o mar. Eles transgrediram, o pecado entrou, a escolha entrou, mas nós os amamos muito. A gente estava junto aqui para a criação, nós formamos eles, nós demos sopro de vida, criamos tudo perfeito para eles, eles transgrediram, nós os perdoamos, mas nós o amamos. Não podemos deixar essa geração morrer, não vai se acabar aqui. Deus não foi pego de surpresa. Ele disse assim: é necessário que você agora, mais uma vez, mostre a sua graça. E eu preciso que você desça. Sabe, eu vejo que tudo que a gente ama, a gente não terceiriza serviço, a gente se vai com livre disposição. Porque você ama, você se dedica, você quer estar ali presente, você quer pegar, você quer ver, você quer fazer. Foi igual Jesus, falou assim: não, o amor que a gente tem por eles é muito grande, então eu vou, Pai. Ele não falou assim: olha, pega o Miguel Arcanjo e manda, pega outro anjo, Gabriel, e manda como mensageiro para ir lá sacrificar. Não, o amor
quem demonstrou foi eu. A graça quem dá sou eu a eles. Então eu vou descer. Eu vou abrir mão da minha glória, que tudo. Não vou usurpar de ser igual a Deus lá. Eu vou me fazer de forma terrena, humana, para mostrar para eles as limitações. Eu quero sentir o que eles sentem. De forma mais clara possível, que eles possam entender que a minha graça alcança eles. E quando ele fez tudo isso, ele já sabia que ele seria crucificado. E você pode falar assim, crucificação, mas a crucificação naquela época era algo muito ruim. Era visto com pessoas que realmente eram bandidas, eram pessoas que denigriam, eram pessoas que transgrediam, e não era o caso de Jesus. Jesus não teve pecado, nunca houve pecado, ele nunca foi conduzente a pecado, e mesmo de forma humana, ele se manteve intacto, a sua identidade como Cristo. E ele jamais pecou, ele estava ali íntegro. Mas ele tomou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo, até a última gota ali, porque precisava do cumprimento. Ele precisava fazer isso para poder dar acesso ao céu. Ele não queria mais que só uma pessoa tivesse acesso e as demais ficassem olhando. Ele queria relacionamento, ele queria intimidade, o amor dele, ele queria ouvir. E ele fala aqui no Êxodo 34 mesmo, no versículo 6 e 7, o 7 da parte A, mas o Êxodo 34, ele vai falar bem aqui, gente, assim, ó. Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a promessa a milhares de gerações e perdoo o pecado. Olha só, ele estava falando aqui que ele perdoava o pecado e ele cumpre a promessa dele a diversas gerações. Isso ele cumpriu de Noé também, desde a redenção ali, quando Adão e Eva pecou. Aqui em Gênesis vai falar assim, Gênesis 6:8, a palavra de Deus afirma que Noé, ele achou graça diante do Senhor. A graça alcançada por Noé foi suficiente para salvar e preservar a espécie humana. Deus reiniciou uma nova humanidade por intermédio da família de Noé. Sempre quando o homem pecava, a graça do Senhor o alcançava e Deus dava mais uma oportunidade de nós estarmos existentes. Eles não, nós, né? Porque nós não estamos aqui também. Então, pecou Adão, veio a geração de Caim e Abel. Foi uma geração ruim de Caim. Aí mas lá na frente, eles faziam tudo errado contra Deus. E Deus foi lá, exterminou e chegou à geração de Noé. E Deus falou para ele, simplesmente, eu vou destruir, não aguento. Muitas pessoas não querendo. A iniquidade está tanta que é necessário destruir a geração humana. E ele constrói ali uma aliança com Noé e fala, olha, eu tenho uma aliança com você, só a sua família, a sua descendência que vai se salvar. Entra na arca, constrói, deu toda a estrutura, tamanho, medida, piches, quais instrumentos que eles tinham que usar. A família dele construiu por muito tempo aquela arca. E esse tempo todinho que a arca estava sendo construída era o tempo que Deus estava dando para as pessoas também se libertarem, para poder, mas eles não queriam, eram endurecidos. E quando Deus selou a arca, que ele fechou ali, não tinha mais salvação, não tinha mais jeito, porque Deus é fiel. Quando ele selou ali, ele cumpriu e a família de Noé foi liberta e através dela deu a existência novamente à humanidade. Em Gênesis 18:3, ao ser visitado pelo Senhor, em Êxodo 12:36, Moisés escreve: o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes davam o que pediam. O despojaram os egípcios também. E o Senhor disse a Moisés: conheço-te pelo teu nome, e também achei graças aos meus olhos. Ou seja, Deus aqui salvou o povo, conduziu o povo no deserto. Tudo que eles pediam,
Deus cumpriu, porque Deus fez uma aliança com Moisés. Lá no Êxodo 34 vai falar sobre isso. Eu estava lendo um pouquinho antes. E Deus pega e fala assim para ele: eu preciso que o Senhor tome esse povo como seu. Deus chama aquelas pessoas para capacitar, porque ele vê o amor no coração. Moisés tinha amor pelo povo, e era um povo difícil, um povo processado demais, um povo desobediente demais, um povo que se voltava o tempo todo contra Deus por qualquer coisa. E ele fala que, olha, é um povo difícil, é um povo endurecido, mas eu preciso que o Senhor seja conosco. Deus, se não for para o Senhor estar conosco durante o processo, não tira esse povo daqui do Egito, não. Moisés falou isso para Deus. E quando ele falou isso, o Senhor pega e responde para ele: eu vou atender o teu pedido porque eu te conheço. Eu conheço o teu coração. E vou dar graça a você, porque realmente eu tô vendo que o que você tá falando pra mim aqui não é só de boca. Você realmente ama esse povo. E você tá falando isso porque você não quer que eu veja ele destruído no meio do deserto. Aí o Senhor fala assim: eu sou o Deus eterno e eu vou fazer uma aliança com vocês. Eu vou conduzir vocês. Eu vou estar com vocês. Porque Moisés falou pra ele: é um povo endurecido. Aqui em Êxodo 34 vai falar sobre isso, ó. No versículo 9. Na parte B, este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceite como teu povo, Senhor. Eu vou, sim, conduzir ele. É verdade que o Senhor quer isso para mim? Tudo bem, eu vou. Mas eu preciso que o Senhor me fale que o Senhor não vai nos abandonar durante o deserto. O Senhor vai estar conosco. Aí Deus fala assim para ele. Olha só que lindo. Deus vai falar para ele no versículo 33, no capítulo 33... E no versículo 17, vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Eu sei quem você é, a essência. Aí Deus fala para ele assim mesmo, no capítulo 34, no versículo 10. Eu sou o Senhor Deus, disse a Moisés. Estou fazendo agora uma aliança com seu povo na presença deles. Farei maravilhas como nunca foi feito na terra e em nenhuma nação. Todos os povos verão o milagre que eu, o Senhor, posso fazer, pois vou fazer realizar coisas terríveis a favor deles. Obedeçam a lei que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês vão avançando, eu estarei com vocês. Deus ali foi fiel, cumpriu, livrou eles da mão dos egípcios, deu maná, deu nuvem de dia, deu ali coluna de fogo à noite para aquecer, estava com eles, abriu o mar vermelho, mostrou a aliança, mostrou o amor, e quando algum líder ali estava disperso ou estava morto, eles se voltavam contra Deus. Mas Deus não desistia, ia lá, perdoava e assim foi. Sempre foi assim. Sempre a gente nunca quis obedecer ao mandamento de Deus. A única coisa que Deus nos pede é obediência à palavra para a gente viver ainda bem. Tudo que Deus faz é para a gente ter vida e vida com abundância, porque Ele sabe que quando a gente cumpre o mandamento, Ele prospera, Ele abençoa. Aí tem pessoas que não conseguem entender que se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, tudo que você precisa, Ele vai acrescentar. Não vai faltar nada para você, porque Deus não fica em dívida com ninguém. Ele nunca vai ficar. Uma vez que você se dispõe diante do Senhor, Ele retribui em bênçãos para você. É isso que nós temos que tirar a cegueira espiritual que o inimigo coloca na nossa vida, para não termos força de buscarmos a presença de Deus, para poder viver as promessas que Deus já tem pra gente. Entende? E aqui, quando o Senhor pega e fala bem aqui, ó. A aliança foi quebrada. Eu preciso morrer por eles porque eu quero vida eterna. Eu vou me dar, eu vou me renunciar. Eles vão entender agora, essa geração vai entender o que é a minha graça. E quando ele é torturado, quando ele passa por toda aquela opressão na cruz, levando todos os nossos pecados, dores, tentava respirar, inclinava ali, sentia a dor dos cravos ali na cruz, com tudo que ele passou. Aí chega a morte dele. No capítulo aqui, em Mateus 27, no versículo 45, vai falar. Deus vai falar que ao meio-dia começou a escurecer. Toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Gente, ele não falou.
Ele gritou porque você se põe na posição de Jesus. Ele estava todo machucado, ele estava ali todo torturado, ele estava ali com muita dor, gente. E ele gritou. Ele Leman Sabactini. Essas palavras que querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ali ele estava só, ele sentiu a dor da humanidade, o pecado todo estava sobre ele. E Deus não compactua com o pecado, infelizmente ele ama. Mas ali ele estava com todo o pecado da humanidade. Ele estava ali por nós. E algumas pessoas que estavam ali ouviram ele dizer. E estavam chamando Elias. Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja com vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Que foi o vinagre, né? Mas outras disseram, espere, vamos ver se é Elias, se Elias vem salvá-lo. Aí, Jesus deu outro grito, forte, e morreu. No 51 vai falar. Então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima para baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Aleluia! E muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram do túmulo. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, na cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Os oficiais do exército romano e os seus soldados que estavam aguardando Jesus viram o terremoto e tudo que aconteceu. Então ficaram com medo e disseram, de fato, este era um homem de Deus. Uau, que maravilha! A terra estremeceu quando ele cumpriu o que ele teve que fazer por nós. A terra não aguentou a presença do que ele fez, quebrou o elo. Ali você teve acesso. Quando o véu foi rasgado, significa que o sacrifício que Cristo fez abriu o caminho para a presença de Deus. Ai, que maravilha! Ai, meu Deus, que maravilha! Você consegue hoje ter intimidade com Deus através desse sacrifício. Você está entendendo o que é a graça de Cristo por você? Você consegue entender a graça imensurável de Deus por você agora? Nossa, que maravilha, Deus, obrigada. Eu não sou digna da tua graça, Senhor, muito obrigada. Ai, Jesus, me dá força, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Vai falar assim. Versículo 14, perdão. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu fé e amor que temos por estar unido a Cristo. Você está unido a Cristo agora. A sua fé é alimentada por Cristo. Você nunca vai estar só. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca os abandonarei de maneira alguma. Eu os deixarei só. Poderá um pai e uma mãe se esquecer de um filho, contudo, se isso acontecer, eu não esqueço de vocês, eu estou com vocês, eu morri por vocês, eu me dei por vocês, eu amo demais vocês, eu só quero que vocês cumpram agora os meus mandamentos para vocês serem felizes. Eu quero ver vocês na glória. Eu estou subindo agora, já cumpri tudo aqui na terra. Eu vou abrir lá a morada eterna, eu vou preparar tudo para vocês. Que amor maravilhoso é nesse nosso Deus. E aqui, ó, vai falar assim, em Romanos 5:20, a Bíblia diz, onde o pecado abundou,
também superabundou a graça. Existiu o pecado, mas a graça dele foi muito maior do que qualquer transgressão. Ele tomou sobre si e deu nova oportunidade de nós termos vida e vida eterna. Nossa, que maravilha! Aí aqui em Tito, Paulo destaca a graça de Deus dizendo, eu quero abrir aqui em Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15, e 15 a parte A. 2, de 11 a 15, vai falar assim. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedicava a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também repreender os seus ouvintes. Uau, que maravilha! Ele está falando que, olha, foi para isso que eu morri. Para vocês serem libertos de tudo isso. E eu vou buscar vocês com glória e poder. Eu vou vir buscar vocês. Mas eu preciso que vocês vá e anunciem a outras pessoas que ainda não conhecem essa graça, que ainda não foi revelado a elas, que ainda não conseguiram sentir a presença dessa graça sobre a vida, para que eles também possam estar junto comigo na glória que eu tenho para todos. Aleluia. E aqui em Hebreus, no capítulo 6. Não, perdão, capítulo 4, gente. No capítulo 4, versículo 16. Vai falar assim. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. E você fala assim: eu não consigo mais, Deus, eu não tenho mais força, Deus, eu quero abandonar tudo, tá tudo tão difícil para mim, Senhor, parece que nada dá certo para mim. Ei, ele disse aqui, ó, chega até ele e você vai encontrar misericórdia para você estar tendo força para quando você precisa de ajuda. É por isso que a gente tem que buscar sempre a presença de Deus, é por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque a gente é alimentado espiritualmente e a gente tem força, e uma força que não vem da gente. Eu falo isso com toda certeza para você. Diante da dificuldade que a gente passa e de situações assim que você fala assim: eu não aguento mais, o Senhor vai falar assim: por isso que eu preciso que você seja o tempo todo alimentado por mim, porque quando vier essas dificuldades, você vai ter força e graça para poder passar por cima dela. E você vai passar de uma forma como se você não estivesse sentindo. E não é que não dói, é porque o Espírito Santo te impele, te dá força para você passar por ela, cantando o hino da vitória, porque a sua fé está em Cristo. E seu alvo é Cristo, e você sabe que com Ele você pode todas as coisas em Cristo Jesus. É isso que ele fala. É eu que sustento vocês. Vem cá, eu tô aqui. As minhas promessas vão se cumprir. Vocês vão ver. Assim como eu me revelei no passado, eu me revelo hoje. Vocês vão ver tudo se cumprir. Eu só quero que vocês estejam na posição de obediência. Leia o que eu deixei para vocês terem uma vida diferente. A graça que encontramos sempre que precisamos de ajuda está aqui, falando em Hebreus 4:6. E em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6 e o 8 também, e o 10, eu também quero estar compartilhando. Tiago vai falar aqui assim. Tiago, capítulo 4, versículo 6.
Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, porque ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Aí no 9, vai falar assim, perdão, no 10. Humilhai-vos diante do Senhor e ele o colocará numa posição de honra. Você resiste ao inimigo diante da palavra com força, você passa pelo processo, você vai estar ali firme, resistindo ao inimigo. Deus vai te dar graça para você passar diante disso. E lá na frente, uma posição que você passou de humilhação, Deus vai te honrar. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E aqui vai falar assim, ó. Deus resiste aos soberbos, dá força e graças aos humildes. A graça de Deus é infinita, inexplicável. Quem consegue explicar a graça de Deus? É só o Espírito Santo aqui que dá uma graça na nossa vida para a gente conseguir aqui minuciar um pouquinho a palavra, para você conseguir entender de forma lógica o que é a graça de Cristo. Não há palavras, não há mesmo, que descreva a imensidão da graça de Deus. A graça é tão grandiosa, é incomensurável. Incomensurável. O que é isso? Não tem medida. Incomensurável, não tem como você medir. É uma coisa que você não consegue chegar a uma dimensão. A graça de Deus é gloriosa, é eterna. A graça de Deus é simplesmente maravilhosa. Uau, que maravilha! A graça de Deus é algo que não merecemos, mas Ele nos amou. Então, se for para você duvidar de alguma coisa, desculpa, duvide de você. Porque a gente fala uma coisa e não cumpre. Mas Deus não. Tudo que Ele fala, Ele cumpre, Ele é fiel. E que você seja cheio da graça de Deus. Que o Espírito Santo, nesse momento, possa te estar aí do teu lado, te fortalecendo, para que você possa ser alimentado da palavra, para que você possa ter força de buscar a graça de Cristo verdadeira, que agora Ele te revelou aqui, nessa hora, para que você possa buscar a presença de Deus, para poder estar firme na caminhada e cumprir os mandamentos que Cristo quer para você ter uma vida diferente. Deus não quer uma vida de bonância só na glória que está revelada, não, pra gente. Mas aqui na terra, usufruímos também do bom e do melhor, sim. Mas mesmo que de repente aqui na terra você não usufrua nada disso, que eu acho muito difícil, porque uma vez que a gente se dá diante do Senhor, Ele retribui com bênçãos e Ele satisfaz o desejo do nosso coração, assim diz a palavra. Ainda assim, você tem uma glória eterna preparada para você, que o Senhor já foi. E Ele disse que tem morada para todo mundo ali. E nós vamos estar face a face, assim como Moisés quando entrava na tenda. E tava face a face. Gente, quando fala face a face, eu não aguento. Que eu penso assim, Deus, como é que eu vou estar face a face com o meu rei? Aquele que eu pregava, aquele que eu ouvia falar na palavra. Agora os meus olhos vão te ver. Nossa, que maravilha. Não tem amor igual de Cristo. E que o Espírito Santo seja conosco, nos dê força para poder a gente viver o que Cristo quer pra gente. Amém? Perdão, não consegui conter as lágrimas, mas eu creio que o Espírito Santo falar com você também e abençoará a sua vida em nome de Jesus.